Ok, tá gravando então nossa aula 800A, né, para a gente ter noção da turma. Olha só, então, a gente começou, né, no comecinho do ano a gente falou de reprodução, que a função da reprodução é perpetuar a espécie, que a nossa reprodução é sexuada porque tem gametas e é fecundação interna, porque eles se encontram, né, os gametas eles vão se encontrar dentro do corpo da mulher, né, do corpo feminino. Nós também falamos que existem órgãos diferentes no homem e na mulher para produzir esses gametas, para promover esse encontro, né, para abrigar o embrião, cada um com sua função específica. E que existe uma série de métodos chamados contraceptivos ou anticoncepcionais para evitar que esses gametas se encontrem. Esses métodos podem ser tanto físicos, né, que são os de barreira, que impedem a passagem do espermatozoide para encontrar com o óvulo, podem ser químicos, como o anticoncepcional, que impede que a mulher ovule, ou pode ser cirúrgico, que é definitivo, como a laqueadura e a vasectomia, tá? Que cortam canais, impedem a passagem, ou natural, que você calcula a data provável da ovulação. A camisinha, tanto feminina como masculina, é um método seguro, né? E é um método bom, porque ele impede também a contaminação por doenças chamadas agora ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Qual é a vantagem? Ela, além de impedir a gravidez, porque é um método de barreira, ela impede também contato com micro-organismos. Por quê? Alguns micro-organismos, eles demoram muito tempo, algumas doenças, algumas infecções demoram muitos anos, como a AIDS, por exemplo, para poder ter sintomas. E isso pode provocar uma contaminação muito grande. Se você não sabe que está doente, você acaba contaminando outras pessoas. Até aqui, tudo ok? Essa parte de reprodução, todo mundo? Dá um ok para mim aí, ou fala ou bota no chat um okzinho. Ok? Ju, ok. Cecília, ok. Alice, Ju, Isabela, Larinha, ok. Aninha, joia. Lelê, saudade, Lelê, de brigar com você. Catarina, Juliana, joia. Então, olha só, eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá rindo? Aquele monte de canetinha. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Espero que vocês consigam ver aqui. Vocês estão vendo o meu PowerPoint de sistema nervoso? Sim. Sim, então tá. Então, Sim. vamos lá. Joia. É porque às vezes eu ainda me enrolo. Tá todo mundo vendo? Fala para mim. Sem ser pelo chat, alguém fala para mim. Tá todo Sim. mundo? Sim, tá joia. Então vamos lá. Sim. Então, gente, olha só. Para a gente relembrar, sistema nervoso. A unidade funcional é o neurônio, né? Essa célula que tem a primeira parte, o corpo celular, com os prolongamentos chamados dendritos, que tem um núcleo, e tem uma continuação, que é o axônio, e no final a terminação do axônio. Sendo que o axônio é coberto por uma capa gordurosa formada principalmente por ômega, né, que é um alimento que muito se fala hoje em dia, e essa capa gordurosa é para que o impulso nervoso vá mais rápido, ele vai mais rápido porque ele vai pulando, tá certo? Então, o dendrito capta esse impulso nervoso, passa pelo axônio até a terminação e vai para outro neurônio. Sendo que os neurônios, eles não se tocam, né? Aqui embaixo, nesse desenho verde e azul, vem mostrando para gente. O espaço entre o neurônio é chamado de fenda sináptica ou sinapse. Esse espaço, ele é recheado de neurotransmissores, que a gente fala em endorfina, ocitocina, dopamina, né?
Então, essas substâncias, a serotonina, né, muito falada, essas substâncias, elas são jogadas ali e carregam, né, de um para o outro, tá? E aí, quando cessa o impulso, ele é reabsorvido. A falta dele ou o excesso dele podem ocasionar problemas, tá? O meu sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, encéfalo e medula, e o periférico, que são os nervos. Esses nervos, tanto eles podem sair do crânio, são os nervos cranianos, como da espinha, são os na medula, que são os nervos espinhais, que saem da medula espinhal, tá? E temos também os gânglios. Eles se irradiam por todo o corpo, captando estímulos, levando para o sistema nervoso central produz a resposta e eles levam de volta, ativando ou um músculo ou ativando uma glândula, liberando hormônios. E isso vai controlando todo o nosso organismo, tá? Sendo que esse sistema nervoso, ele tem uma parte dele que é involuntária. Essa parte, ela não tem a ver com o raciocínio, ela é o reflexo, os atos reflexos. E eles vêm a partir da medula, para poder ser mais rápida. Então, os nervos, eles vão ser classificados de acordo com função. Sensitivos captam estímulo, motor produzem um movimento, uma resposta. Nervos mistos fazem essa condução e fazem essas funções, tá? As duas funções. Esses nervos, eles fazem parte do meu sistema nervoso periférico, né? Ele está aqui do lado, ó, a gente vê o desenho, tá? Então, eles vão ser responsáveis por um processo chamado ato reflexo. O ato reflexo é o movimento involuntário, o arco é o caminho, né? Você encosta o impulso, então vem, a resposta é produzida, volta numa fração de milésimo de segundo e você tira a mão. Isso é o arco reflexo. Ele vai envolver neurônios sensitivos, neurônios motores, neurônios mistos, tá? Ou seja, ele envolve todos os grupos de neurônio. E isso vai até a minha medula. Isso porque ele vem aqui para a medula espinal e não para o meu sistema nervoso na parte do encéfalo, para poder ser rápido, tá? Deixa eu ver aqui. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram falar ou digitar? Posso prosseguir? Então, vou voltar lá no slide. Então, olha só. Além disso, o meu sistema nervoso periférico, ele tem uma subdivisão, que é o sistema nervoso autônomo. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar nisso. A pessoa, quando sofre um acidente, e ela está no hospital em vida vegetativa, já escutaram isso? Quando ela entra em coma, que diz que ela está em vida vegetativa, que está vegetando, né? Por que isso? Larinha já ouviu falar, né? Por que isso? Vida vegetativa. Esse sistema nervoso autônomo é quem trabalha sozinho. É aquele que comanda coisas vitais no meu corpo. Então, quando a pessoa entra em coma, ela, mesmo que seja um coma induzido por necessidade, quando a pessoa, por exemplo, é entubada, a parte dela cognitiva, né? A parte dela racional para, mas a parte dela visceral, respiração, excreção, digestão, continua funcionando. Por isso que diz que a pessoa está em vida vegetativa, comparam ela a um vegetal, né? Funciona as partes vitais, as fisiológicas, mas a parte de raciocínio para. Então, por isso que a gente fala vida vegetativa, né? Ou a gente fala sistema nervoso autônomo ou visceral, porque é o que comanda as vísceras da pessoa. O que são as vísceras? São os órgãos vitais, tá? Então, aqui a gente tem no PowerPoint mostrando para a gente exatamente isso. Por exemplo, aqui fala da pupila, né, que ela se contrai e se dilata. Quem comanda isso é uma divisão do simpático e do parasimpático. Então, você tomou um susto. O sistema nervoso simpático, ele te prepara para uma reação.
Isso é visceral, é autônomo, é independente da sua vontade. O que ele faz? Dilata sua pupila, acelera seus batimentos cardíacos, aumenta sua respiração para que você tenha uma reação. Isso trabalha junto com o sistema endócrino, né? A adrenalina é jogada, as suprarrenais são acionadas para poder fazer todo esse movimento de luta ou fuga. Mas acabou, o cachorro que te deu esse susto foi embora. Você precisa voltar ao seu normal. Então, o parasimpático entra, fazendo com que tudo volte ao normal e você se estabilize, tá? Então, essas são as principais funções do nosso sistema nervoso. Aqui, todo mundo entendeu essas três divisões, né? Os órgãos que compõem, que a gente vulgarmente chama de cérebro, mas é o encéfalo, que ele tem o cérebro, que é a maior porção, mas ele vai ter o bulbo, ele vai ter o cerebelo, ele vai ter a medula, tudo isso organizado numa estrutura chamada tronco encefálico, tá? Até aqui, todo mundo? Posso continuar? Ok. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade, alguma pergunta, é para fazer, tá? Interrompe na hora, tá bom? Ok. Então, eu vou agora compartilhar com vocês, eu vou fechar isso e vou tentar ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo? Fala para mim um sim, se vocês estão vendo a tela de sistema endócrino hormonal. Consegui compartilhar? Tá, joia, valeu. Não, tá parecendo você. E agora, tá aparecendo o sistema endócrino dos Sim. hormônios? Oi? Sim. Sim, então tá joia. Então vamos lá. Olha só, aqui são as principais glândulas do nosso corpo, tá? Então nós temos a hipófise, que fica aqui, né, dentro do nosso sistema nervoso. Ela é chamada de glândula mestra. Por quê? Porque ela comanda todas as glândulas do corpo, né? As glândulas demais obedecem à hipófise. Ela está ali dentro do nosso sistema nervoso. E ela também tem a função de produzir diversos hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, tá? Então, além dela produzir hormônios, ela comanda as outras. Exemplo, aqui, ó, nós temos a tireoide e a paratireoide. A hipófise, ela produz um hormônio chamado TSH. O TSH age na tireoide, comandando ela. E aí ela produz os outros, T3, T4, tá? A tiroxina, que são hormônios que controlam todo o metabolismo do nosso corpo. Tanto que existe aí, né? Existem doenças como hipotireoidismo e hipertireoidismo. Baixa de hormônio, aumento do hormônio, metabolismo mais lento, metabolismo mais devagar, né? Eu sinto mais sono, eu tenho dificuldade de emagrecer, eu tenho cansaço. Ou o meu hormônio está muito, acelera o meu corpo, né? Provoca problemas cardíacos, eu tenho insônia, a pele fica mais seca, eu emagreço. Então, esse hormônio comanda tudo. E o hormônio, gente, ele é como se fosse uma balança. Por exemplo, a mulher entra na menopausa, ela começa a diminuir o estrogênio. Qual é o problema disso? Os outros hormônios começam a ficar descompensados, porque a quantidade de um controla o outro. Aí ele começa a ficar descompensado. Aí, por exemplo, existe um problema chamado osteoporose, que é uma descalcificação, muito comum na menopausa. Por quê? Porque as glândulas que estão aqui do lado da tireoide, a paratireoide, ela começa a não funcionar direito, e é ela que controla o cálcio no nosso corpo. Então, você começa a ter problemas ligados à absorção de cálcio e uma descalcificação nos ossos, tá? Descendo um pouquinho mais, temos o pâncreas, que é uma glândula chamada mista, porque produz tanto uma substância endócrina, que é a insulina e o glucagon, endo é dentro do sangue, tá? Exócrina, quando ela produz, por exemplo, o suco digestivo, que vai ser jogado fora do sangue, não é só fora do corpo, é fora do sangue. Então, endo, dentro do sangue, exo, fora do sangue. Quem são as glândulas endócrinas? As que produzem hormônios. O que são hormônios? Substâncias que controlam o corpo, que são jogadas de forma lenta e constante na nossa corrente sanguínea, para ir controlando o corpo. Preciso dele, ele aumenta. Acabou aquele processo, ele volta para sua
composição normal, porque o excesso ou a falta provoca doenças. Então, o pâncreas, ele produz a insulina. A insulina controla o açúcar que está no sangue. Se você sobrecarrega seu pâncreas ou tem algum problema de nascença, ele não produz a insulina em quantidade suficiente. E você passa a ter o açúcar, ao invés de ser carregado, a glicose para dentro da célula, fica no sangue, ocasionando diversos problemas. É uma doença conhecida como diabetes. Agora, ele também produz o glucagon, que esse glucagon, ele faz ao contrário. Quando eu começo a ter baixa de açúcar, ele libera um açúcar que está estocadinho lá no fígado. Gente, mas tem gente que acha que, minha insulina está sempre normal. Ao contrário, ela está sempre baixa. Isso também não é legal. Se a sua insulina é muito baixa, você tem hipoglicemia, você pode vir apresentar diabetes. Por quê? Significa que seu pâncreas não está funcionando direito. Até aqui, todo mundo? Tudo na boa? Joinha? Posso continuar? Tia, Fala, amor. Pode. e quando a insulina é muito alta? Olha só, também é um problema no sangue, tá? A insulina, quando ela está muito alta, significa que o seu pâncreas está trabalhando demais, tá? Houve ali um desequilíbrio no seu pâncreas. Então, ele trabalha demais, ele está sobrecarregado, e essa insulina provoca uma baixa no açúcar, tá? Muito grande, e é um sinal de que você pode estar caminhando para uma diabetes. Agora, o diabético, ele também tem esse problema, tá? Não é só insulina baixa. O pâncreas dele, às vezes, como ele está com um problema, não consegue trabalhar direito, ele sobrecarrega e joga insulina demais. Aí ele causa a baixa excessiva na glicose. As pessoas diabéticas, elas têm que controlar, né, através dos furinhos no dedo, a glicose antes de comer e depois de comer. Muitas pessoas, quando tomam a dose de insulina, parece estranho, né? Mas quando elas tomam insulina, elas têm que depois comer algum doce, porque a insulina pode subir demais e baixar demais a quantidade de glicose. E a pessoa pode ter uma baixa de glicose e ter desmaios, ter enjoo. Então, a diabetes é uma situação bastante complicada. A minha mãe é diabética, mas ela não toma insulina, porque ela não precisa tomar insulina. Ela ainda produz a insulina, porém, não numa quantidade satisfatória. O que que o médico faz, o endocrinologista? Ele dá remédios que ajudam a diminuir. De alguma forma, eles destroem essa glicose que está no sangue, ajuda a controlar o excesso, né? Assim como você controla o colesterol, como você controla os triglicerídeos no sangue, para evitar que a pessoa chegue a desencadear a diabetes mesmo e ficar dependente da insulina, tá? Ficou claro? Joia. Mas é para perguntar mesmo, eu quero a participação de vocês, tá bom? Bom, e por fim aqui, a gente... faltaram as suprarrenais. São essas que estão em cima dos rins. As suprarrenais, a gente só fala na adrenalina, que é o hormônio do susto, da luta e da fuga, né? Dilata as pupilas, os vasos sanguíneos, coração, respiração, é aquele susto, aquela reação de emergência. Mas as suprarrenais, elas também produzem outro hormônio importantíssimo, que são os corticosteroides, tá? Que a gente conhece como cortisol. É um hormônio que ajuda na produção de anticorpos, é um hormônio que ele ajuda a produzir o colesterol bom, a controlar uma série de outras coisas no nosso corpo, e esse hormônio está ligado ao estresse. Se a gente tem muito estresse, esse hormônio é produzido em muita quantidade. E aí ele causa um problema onde ele diminui a imunidade, porque ele começa a interferir na imunidade. Por isso que a gente costuma dizer, né, que o estresse, ele diminui a imunidade. Diminui. Que quando você aumenta esse hormônio que ajuda na produção de anticorpos, que ele se descontrola, que ele aumenta demais, você pensa assim, vai aumentar demais a minha produção de anticorpos. Não, ao contrário, ele interfere nessa produção. Porque o estresse, ele faz com que
os anticorpos comecem a diminuir, porque não é só o anticorpo, ele age em outras substâncias. Como você precisa desse equilíbrio, ele acaba diminuindo. E aí entra outra coisa importante, gente, é o sono, né? A gente fala muito, vocês têm ouvido falar bastante agora durante esse período da pandemia sobre a vitamina D? Vocês estão conseguindo pegar sol? Eu, por exemplo, não estou. Para mim, pegar sol está sendo um problema. Se eu conseguir pegar sol uma vez na semana, eu dou graças a Deus. Vocês estão conseguindo pegar sol? Porque na minha casa não bate sol. Eu tenho que ir para a rua para pegar sol. A Alice está conseguindo. Juliana e Nath, não. Né? Miguel está conseguindo. Larinha. Pois é, mas Cecília também está com dificuldade, né? Mais ou menos. Pois é. Eu Então, pego, pegue. só que como construíram um prédio aqui do lado da minha casa, não bate tanto sol, só bate quando é 10, 11 da manhã. Aí eu não consigo pegar muito. Muito. Pois é, mas tenta pegar. Vou falar para você, Catarina. Poxa, Catarina, que coisa boa. O problema é que acontece? A gente está falando muito no sol, né? Por conta da vitamina D. Na realidade, a vitamina D, a gente fala em vitamina D por conta da relação dela com o cálcio, né? De absorção de cálcio. Mas a vitamina D não é só uma vitamina, ela é um hormônio. E esse hormônio, ele induz uma série de outros hormônios no nosso corpo. Por exemplo, o cortisol, que a gente estava falando agora, né? Os corticosteroides, ele está associado à vitamina D, junto com a produção de anticorpos, nesse controle de anticorpos. E isso acontece durante o dia. Por isso que pegar sol ajuda a aumentar a imunidade. Não é só um problema de calcificação. À noite, esse hormônio, ele diminui e, consequentemente, a produção do outro também e a produção de anticorpos. Por isso que é muito comum, a gente às vezes vai deitar de boa, no meio da madrugada, a gente aparece com a garganta doendo e a febre, né? No meio da madrugada. Por quê? Os anticorpos, eles dão uma baixada enquanto a gente está dormindo, por conta de alguns hormônios que diminuem. Durante o dia, eles voltam. Pegar um sol saudável é bom, mais ou menos. Você está tomando complemento. Você sabe que eu escutei de um médico que a maioria da população precisa tomar complemento de vitamina D porque a gente não consegue produzir a quantidade satisfatória, mesmo que você pegue todo dia sol. Enfim, e aí o que acontece? A gente, durante o sono, a gente não consegue produzir. Então é importante, né, a gente pegar esse solzinho durante o dia. Você também tomou. Eu preciso fazer meu exame de sangue, mas eu tô com medo de ir no laboratório, eu tô com medo de sair de casa. E aí a gente começa a entrar num processo assim, gente. Vocês, por exemplo, né, adolescente troca o dia pela noite. Vocês parecem até vampirinhos, né? Vocês trocam o dia pela noite. Então, vocês quase não pegam sol. E existem hormônios que eles são produzidos num certo horário para regular o nosso sono, a melatonina. Mas a melatonina é um hormônio natural, indutor do sono. Ele começa a ser produzido à noite, quando começa a escurecer. E ele provoca o sono. Porém, quando a gente não pega sol, a gente não tem vitamina D, e uma série de coisas, Enzo também toma. Tem a opção do laboratório, eu não sei se o laboratório vindo em casa, se ele faz pelo plano de saúde, mas eu tenho que fazer o meu exame de sangue. Eu vou tomar coragem, mas eu vou tomar coragem. Vou ver um horário mais vazio e vou. A gente tem que ver o seguinte, olha só, a vitamina D, ela regula o nosso horário, nosso relógio biológico, ela induz ao sono. Como, Carla? Ela vai ajudar na produção da melatonina, porque um está ligado no outro. A maioria faz, e eu vou ver, Ju, eu vou dar uma ligadinha para o Sérgio Franco para ver se eu consigo que eles venham em casa, porque eu também tenho que fazer outros exames, mas é legal a dica, é bom saber, que aí eu vou fazer. O da Covid, eu fui no laboratório fazer, fui às 3:30 da tarde, estava vazio, não tinha ninguém, só fui eu e minha filha, fiquei morrendo de medo, mas fui. Porque como meu marido teve Covid, nós tivemos que fazer para ver se a gente tinha, né? Tivemos não, era interessante fazer para ver se nós tínhamos os anticorpos. Mas infelizmente deu negativo. Nós não desenvolvemos anticorpos, mesmo tendo tido uma pessoa doente em casa e tal, mas o contato com ele antes dos sintomas, mas nós não desenvolvemos anticorpos. Não desenvolvemos a doença, né? O Covid,
mas tivemos o contato com o corona, né, o tal dele aqui em casa, mas não desenvolvemos os anticorpos. Aí continua todo mundo bem presinho dentro de casa, tá? Então, e por fim aqui, a gente tem, ó, os testículos no homem e o ovário na mulher. O testículo e o ovário, eles são gônadas. O que são gônadas? São glândulas produtoras de células sexuais. Porém, eles também são glândulas endócrinas por conta dos hormônios, a testosterona e o estrógeno, que são responsáveis endocrinamente, como que hormônios responsáveis pela produção dos caracteres sexuais secundários. O que é isso? Nos homens, a testosterona, barba, aumento da massa muscular, a voz engrossa, pelos pubianos, desenvolvimento do pênis. Nas meninas, desenvolvimento dos seios, pelos pubianos, né, os pelos nas axilas, o aumento do quadril, isso tudo são os caracteres sexuais secundários, porque os primários a gente nasce com eles. O primário, quem são? O pênis e a vagina. Os secundários, eles surgem depois, tá? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso sistema endócrino. Depois de uma idade, a gente tem que estar sempre fazendo exames de sangue, porque isso descompensa muito, né, durante a nossa vida adulta. Tem muitas crianças hoje em dia e adolescentes que eles têm problemas na tireoide, por exemplo, e não sabem, tá? Então, é importante, né, de vez em quando fazer uns exames de sangue para a gente verificar, para evitar esse tipo de distúrbio, tá? Principalmente alguns, como a gente estava falando, da vitamina D. Eu queria saber com vocês, alguma dúvida, algum comentário ou até alguma curiosidade, amores? Vamos lá. Agora é hora da gente interagir, como se a gente estivesse na nossa salinha. Perguntas. Nicolas, você é um menino extremamente curioso. Você tem andado muito assim, com soninho. Ninguém? Olha só. Na quarta-feira, falei com vocês, o primeiro tempo eu vou estar liberando um exercício de revisão, eu vou estar no chat. No segundo tempo, a gente vai fazer a correção assim, por live, tá? E eu vou querer a participação de todo mundo. Eu vou perguntar, aí vocês ou me respondem digitando, quem tiver sem o microfone, quem quiser pode falar, mas a correção vai ser feita como a gente fazia em sala de aula, tá bom? Não vai ser só o vídeo ou eu falando, não, tá? Quero a participação de vocês. Senão a aula fica muito chata, né? Eu quero uma coisa assim, parecida como a gente estava em sala de aula, tá bom? Nenhuma dúvida, nem comentários? Eu vou encerrar então a gravação, tá? Vou interromper aqui a, a- o compartilhamento, tá bom? Vou então interromper a gravação para poder liberar vocês, para vocês lancharem, para poder ir para as outras aulas, poderem ir para as outras aulas, tá ok? Então, deixa eu fechar aqui.